aceitei já a solicitação, ele já está entrando aqui no ar, e aí a gente já vai estar de onde a gente parou, né? Lucimeire Zanin, seja bem-vinda, mais conhecida como minha mãe. Vamos lá, aguardando o Ismael chegando. Pessoal, a gente vai falar sobre as drogas, basicamente. A gente vai continuar de onde a gente parou a semana passada e mais, para ser mais exato, de onde a gente estava falando antes da live cair, né? Então, aguardando o Ismael chegando, né? Não se acanhe, pode mandar o link para os amigos, né? Para as pessoas que têm uma certa, está passando por esse problema das drogas, pelo fato de algum ente querido ou alguém está passando por isso. E não se acanhe também, pode deixar as suas perguntas, né? As questões que a gente vai estar dando atenção, para as perguntas e respondendo dentro do possível, né? Vamos ver se o Ismael consegue entrar agora. Vamos ver. Foi. Voltamos, meu Voltou. querido. Desculpa, mas imprevistos Acontece. acontecem, né? Desculpa ter te interrompido e caiu a live e tal. Faz Bora lá. parte. Vamos lá. Gustavo, com a fala, meu amigo. Vamos lá. Bom, eu estava falando mais ou menos como que a pessoa começa, né, no uso de drogas. Ela começa muitas vezes ali procurando algo que, através dos amigos e por algum tipo de meio, ela quer achar algum prazer que recompense ela de alguma forma. Então, as formas, né, a gente fala que a droga ela é multiforme. Ela tem vários, acontece para cada pessoa busca por uma determinada motivação, mas que tem muitas coisas em comum que acabam se tornando depois, quando ela se concretiza num vício. Então, começa com os amigos, muitas vezes, ali querendo experimentar alguma coisa, querendo ter uma sensação diferente, começa muitas vezes por problemas familiares, começa por busca por prazer mesmo, que é a curiosidade de querer experimentar uma droga além da bebida, né? Uma droga que dê mais uma potência ou algo do tipo parecido. E aquilo vai minando o sujeito de alguma forma, onde ele se vê, a palavra própria do adicto é a escravo de. E esse escravo de traz uma conotação de que a pessoa ela fica não somente viciada, mas escravizada por um desejo e pela substância. O corpo acaba pedindo, o psicológico dela acaba demandando isso. Conforme vai acontecendo as coisas da vida dela, aquilo vai se tornando cada vez mais forte e ela vai se tornando dependente da droga, do álcool, da maconha, do crack. E é interessante notar que as drogas elas vão evoluindo. Ou seja, passa muitas vezes da bebida, porque é uma droga mais sociável, né? Ela é também legalizada, e você acaba encontrando ali os meios, são muito fácil, é de fácil acesso. E não dá para observar a gravidade de tudo aquilo, o começo. Né? A pessoa vai ali por um simples desejo, por uma simples curiosidade, e daqui a pouco ela está ali, cai numa armadilha. E aquilo vai se aprofundando. Perfeito. E a pessoa acaba vendo que ela se torna cada vez mais dependente conforme os problemas começam a pegar ela. E aí, né, acho que o encontro que cada um tem com a droga, cada um vai ter a sua própria forma, né? Mas o resultado a gente vê que é muito parecido em todos, né? Que acabam ali adquirindo a adicção. Sim, como eu estava falando antes de cair a nossa live, a nossa primeira tentativa, é uma questão muito existencial do indivíduo, né? Mas vamos lá, então. Cada caso ele é um caso bem específico,
existe todo um contexto, né? Na realidade, o problema das drogas, eu gosto até de usar uma expressão simples para ilustrar. Se a pessoa está com um problema com drogas, provavelmente a questão existencial dele era uma droga. Vamos dizer assim, era só a ponta do iceberg. Existem muitas coisas ocultas, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala dessa escravidão do objeto de desejo, no caso das drogas, porque quando não se iludam, galera, quando a gente fala de adicções, todo aquele mecanismo do prazer está relacionado. Então, existem adictos em N situações, os mais conhecidos, álcool, droga, mas existem de comida, é um tipo de adicção. Né? Compras, jogos eletrônicos, que é uma modalidade que está muito presente ultimamente no consultório. Tá? Mas vamos se focar então na questão das drogas. Característica biológica, aquela compulsão e obsessão, desculpa, a tolerância, né? Uma vez que a pessoa começa usando X para ter o efeito Y, aí depois ela vai ter que usar 2x para ter o efeito Y, 4x para ter o efeito Y, e muitas vezes escalando da droga tal para droga tal, mais potência. Né? E tem um outro fenômeno também bem curioso. No final da adicção, isso é muito comum com alcoólatras, a pessoa acaba usando 1x para ter 2y. Parece que o efeito é quase constante. Exemplo, vamos ilustrar então. Vamos imaginar o nosso bairro, aquele bêbado famoso, que parece que está 24 horas bêbado e está sempre com o mesmo corotinho. Na realidade, é que a tolerância do cara, ele já não está passando mais para aquelas escalas de efeitos. Ele já está lá no... Né, ele toma um golinho e já tem aquele efeito praticamente. Né? Então, vamos lá. Essa questão fisiológica, psicológica, compulsão e obsessão. Pensamento fixo, eu preciso. E uma vez que a pessoa começa, ela não consegue parar. Mas existe também uma questão mais elevada, né? A droga ela vai tirando, Ismael, a humanidade da pessoa. Vou dar um exemplo bem interessante. Em 2010, eu fui trabalhar numa comunidade terapêutica, meu amigo, e assim, o dono da comunidade tinha falecido, estava tudo uma bagunça, 4 unidades. Uhum. Só que a intenção era boa. Sabe quando a intenção é boa, mas na prática está aquém do mínimo necessário? Então, assim, foi... E não tinha refeitório, eu tive que organizar tudo. E o meu primeiro impacto, assim, eu lembrei dessa cena. Não tinha o pessoal meio que comia em qualquer lugar. Não tinha um refeitório. Primeira coisa, primeira semana, precisamos estudar um lugar, vai ser um refeitório. Todo mundo vai comer na mesa, né? Desde cronograma, tudo. Até a questão da alimentação, enfim. Só que uma coisa que me chamou a atenção, alguns alcoólatras entravam na fila do almoço, eles não pegavam o prato e comiam. Eles pegavam tipo um tupperware, pegavam e sentavam lá fora no chão. Pessoal, olha que interessante, olha o simbólico. Quem come no tupperware no chão? Quem come no tupperware no chão, resposta, tá? Quem respondeu assim, quem pensou nisso, ponto positivo, tá? Quem come nisso são os cachorros. Percebe? Então, recuperar a dignidade humana, aquela frase do Jordan Peterson, né? Se vista como o homem que você quer ser, se aplica. Não importa a história, não importa de onde você veio, o que você usava, o importante é o que você quer fazer com o problema e como eu posso te ajudar. Essa é a questão. Né? Então, assim, essa terceira característica, né, ontológica do indivíduo, né, onde nós, seres humanos, por natureza, temos essa necessidade de transcendência, de pensar em coisas mais elevadas, acaba reduzindo o indivíduo ao nível animal. Que eles não conseguem pensar a longo prazo, projetar o que eu vou fazer daqui 15 dias. Na Páscoa desse ano, né, fica naquela coisa do eu preciso, eu vou, eu quero mais. Tudo muito imediato, né? Então reduz, justamente. Né? Quer fazer alguma colocação? Vamos... Pessoal, não tenham vergonha, perguntem. É justamente isso, gostamos de desafio. Porque a pessoa, a droga, ela já dá aquele estralo. E a pessoa fica extasiada,
né? Como se tivesse um alívio dos próprios sintomas que são existenciais, né? Que são problemas que a pessoa já carrega ali, e como você disse, a vida da pessoa acaba se tornando uma droga, e a droga acaba entrando, trazendo de alguma forma um alívio do sofrimento. A pessoa se sente ali extasiada, como se a pessoa tivesse ali livre dos problemas, livre de toda a situação, tivesse no poder, né, ali da situação. Então, aquele prazer imediato traz, de certa forma, um problema de convivência e de lidar com os problemas da vida, de trabalho. A pessoa não enxerga igual a questão do longo prazo. Só fica ali no curto prazo. O que eu tenho para agora? E aquilo vai ficando meio chato. Porque a pessoa ela teve um estralo tão grande, e aquilo deu um prazer tão grande para ela por meio da droga, que as outras atividades, como jogar bola, até mesmo namorar, sair, curtir uma piscina, uma cachoeira, ver algo diferente, acaba ficando bem chato. Porque não tem aquele nível, né, de dopamina que a pessoa teve ao usar a droga. E vai tornando a pessoa cada vez mais sedenta pela droga, isso, e aquilo vai tirando ele do próprio centro. É como se ele se perdesse. Você vê que ali a Perfeito. maioria dos adictos, né, das pessoas que estão com problema de drogas, elas demonstram que uma falta de projeto de vida, uma falta de organização na própria vida, no quarto, falta de higiene, perde a questão, você falou, a questão mais humana. Pô, Sim. Esse, esse processo assim de humanização vamos dizer assim, é o movimento terapêutico que a gente começa a construir na relação. Seja ambulatorial, na terapia, né? Seja dentro de uma instituição, né? E até mesmo no pós-tratamento, né? Porque, pessoal, a terapia ela é um arco terapêutico, né? Tem começo, meio e fim. Isso é fato, né? Alguns casos é mais rápido, outros são um pouquinho mais duradouros e tal, né? Mas quando a gente fala de dependência química, nós estamos falando de uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, né? Vamos dizer o seguinte, eu sempre costumo usar algumas analogias assim mais ilustrativas, no sentido, imagina aquele adolescente, que o primeiro carro dele foi aquele Chevetinho 70 e trololó, original a gasolina, só que ele teve a brilhante ideia de começar a modificar o motor daquele Chevette, né? Passou a gasolina, passou a álcool, colocou uma aranha, baixou os pistão, abriu, enfim, colocou um carburador quadrijet muito maior e tal, para dar potência, né? O carro tá fazendo um por um. E ele tá sentindo o máximo. Só que aí ele tem um despertar e ele quer voltar a andar com o Chevetinho original. Vai ser uma carroça. Percebe? Biologicamente falando, a mente do adicto, né? Esse Chevetinho adulterado tentando funcionar original. Percebe? Então, existe um desconforto. Parece que tudo, né? Porque tem um outro detalhe, pessoal. Vamos lá. O Levi, ele pode até citar alguns casos assim interessantes, porque o fato dessa esquiva, né? A inabilidade de lidar com o próprio eu, com a própria realidade. Então, a busca desesperada do entorpecer-se, do dopar, né? É uma tentativa desesperada de dar um sentido de forma artificial, né? Ou anestesiar a própria realidade, ou fugir dos próprios problemas, né? A grosso modo. Claro que cada caso é um caso muito complexo. Perfeito. Só que essa esquiva está se esquivando também de situações que seriam fundamentais para a maturação, para o amadurecimento do indivíduo. E aí, por exemplo, o camarada teve anos de uso abusivo de drogas, né? Chegou um momento que falou, deu, basta, pede ajuda, vai fazer um tratamento com uma instituição, faz o tempo sugerido, 3, 6, 9 meses, um ano, depende da instituição.
Aí ele volta para a vida real. Só que ele volta para a vida real sem bagagem para vivenciar situações simples do dia a dia, né? O Dr. Frank, ele fala o seguinte, que o ser humano, essencialmente, ele é movido pelo sentido da vida, pela essa busca por sentido. Na ausência do sentido, ele acaba meio que rebaixando numa outra modalidade, que aí o Freud explica muito bem, que é o modo em busca do prazer. Percebe? Então, reduz a um nível mais animalesco, que eu quero preencher esse vazio existencial com coisas palpáveis, né? Comer, ingerir, né? Injetar, fumar, transar, comprar, né? E assim por diante. E no caso das drogas, aí beleza. Além de ter essa compulsão e obsessão, que não se enganem, pessoal. O camarada, ele sai da instituição ou para de usar drogas, não é o final, é o início de tudo. É o início de tudo. Porque essa compulsão e obsessão tende a ir para as outras áreas. Tá? E aí, muitas vezes, mora o perigo. Aí que mora, por exemplo, aquele modo de autossabotagem das recaídas. Essa é a questão. Né? Porque uma vez que a pessoa tem compulsão e obsessão, ela vai ter compulsão e obsessão para quase tudo. Né? Vou dar um exemplo bem bobo. Trabalhei muito tempo com algumas instituições, várias delas. Então eu tive esse contato quase diuturnamente com a galera. É interessante que os adictos dependentes, quando eles encanam com uma música, é com aquela música. E repetem a exaustão. Com determinado assunto, é aquele assunto. Filme é a mesma coisa. Né? É bem curioso isso. Alguns pacientes que eu tive, por exemplo, acabam canalizando essa compulsão por trabalho, né, nessa busca de, né, como se tivesse um prazo de a recuperação do indivíduo tivesse um prazo para acabar. Nossa, sinal laranja, tá em rota de recaída, né? É um passo de cada vez, é devagar, né? E começa também, ó, Caio, a ter uma dificuldade de vivenciar outros prazeres. Porque o prazer de um passa para outro, aí não satisfaz, passa para outro, não satisfaz, passa para outro, não satisfaz, e a maioria é bem superficial. É trabalho, aí tenta relacionamento, tenta alguma área familiar, tenta muitas vezes esporte, pessoas que ficam viciadas na própria academia, por exemplo, tendo o shape perfeito, o corpo perfeito, na comida, nos jogos eletrônicos, né, como você disse, fica ali horas e horas jogando, e eles vêm muitas vezes com uma certa, talvez uma certa desculpa, mas eu não estou usando droga. Eu só estou jogando. Não, eu não estou usando droga. O importante é não usar droga, que é o objeto ali maior de prazer, e tem os outros ali que são superficiais também. Ele acredita que fazendo esses outros, ele está de alguma forma curado, ele está de alguma forma bem, sendo que não é bem por aí. Né? Na verdade, ele está vivenciando outros prazeres, que é como se você deslocasse uma coisa para outra, mas o mal que isso faz é igual. E é interessante pensar essa questão que você trouxe no início também, que é a questão mais existencial, mais profunda. O próprio Viktor Frankl, ele traz que o sentido da vida coloca o sujeito para viver a vida real, para ele dar conta do sofrimento, para ele não pular etapas, para ele não acostumar com o que é fácil na vida, né, que vem de mão beijada, ou que vem de prazer imediato. Pô, se eu estou tentando uma coisa e não deu certo, geralmente a pessoa que é dependente das drogas vai falar, nossa, então a vida é chata, né? Então vou voltar para as drogas que ali estava melhor, vou voltar, e começa aquele processo de autossabotagem, a pessoa sempre colocando empecilhos, vem aqueles pensamentos bem desajustados, falando, colocando na cabeça do sujeito, né, que ele precisa usar, que ele precisa se aliviar de alguma forma, e as coisas que são mais profundas, que são as responsabilidades da vida, acaba
se perdendo aos poucos. E vem essa questão do sentido profundo. A pessoa ela precisa, de alguma forma, viver um sentido. Principalmente o dependente químico. Eu não sei se você já deve ter experienciado isso, eu expressei muito a fala de pacientes dizendo assim, me falta sentido para viver. Eu não tenho, parece que tem um vazio, né, um buraco no peito, parece que sempre está faltando uma coisa. E uma insatisfação constante. Ou seja, todo dia é uma insatisfação a respeito de alguma coisa. Se uma coisa sai do... porque a obsessão ela vai para outras coisas, né? Então, se o trabalho começa a ir mal, ele já fica insatisfeito. Poxa, não é do jeito que eu queria que fosse assim, queria que fosse de outro modo. Ou passa para o relacionamento, poxa, mas não é a mesma coisa, a pessoa me fala isso e eu já fico desanimado, mas parece que perde um pouco de viver a vida como ela é, o simples. Está sempre em busca de algo que, né, ela fica tão... Vou dar um exemplo. Você comentou sobre academia, né? Conforme você falou, eu fui vindo vários exemplos, assim. Mas é batata. Se você que está participando da conversa e tal, tem algum familiar e tal, ou já trabalhou numa instituição, como monitor, como conselheiro, etc., enfermeiro, sei lá, você vai perceber uma coisa. O adicto dependente, ele começa a fazer academia, na outra semana ele já está comprando suplemento. Suplemento, ele quer ficar o Miss Olímpia, do nada. Eu uso muito a questão assim, atalhos. O adicto está buscando sempre um atalho. E veja bem, quando a gente fala de dopamina, a dopamina geralmente é fruto de algo que você vivencia, né? De um esporte, de uma interação que você dá risada, sexo e etc. No entanto, a droga é a amante perfeita. Eu não preciso estar barbeado, eu não preciso estar cheiroso. Eu estendo a mão a hora que eu quero, né? E eu tenho, para você ter uma noção, o efeito do crack comparado com o orgasmo é 7 vezes mais potente, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir a esposa de um cara falando assim, eu não entendo. Ela, sabe, o cara tinha acabado de ser internado e ela desabafando e eu ouvindo, eu não entendo. Eu tô com o cara, com meu marido, deitado na cama de camisola, né? Bati o gilete no azulejo e o abençoado vai pro banheiro e fica usando essa porcaria. Eu não entendo isso. Percebe? Dói, mas a gente percebe que a coisa é um pouquinho mais complicada. Então, essa tentativa de buscar sempre um atalho, quando você falou assim, você já ouviu, sim, observe as entrelinhas. Estamos sempre procurando a fórmula mágica, que a gente dê a dica de ouro para ficar limpo. É impressionante isso, né? Parece sempre que o pessoal que conseguiu, que está conseguindo, eles estão escondendo alguma coisa, né? Uma outra característica que chega até a ser curiosa, mas que a gente, pelo menos eu como profissional, tenho que trabalhar isso, é impressionante como eles são sensíveis a frustrações. Costumo dizer, eles se apaixonam com a mesma velocidade que eles se desapaixonam. Vou dar um exemplo. O camarada tá limpo, alguns meses, fez o tratamento, está fazendo o tratamento, aí ele arruma um emprego. Vamos imaginar uma... Aí ele liga, nossa, Caio, putz, que da hora, Deus ouviu minhas orações e tal, tô fazendo por onde, a recuperação é muito da hora, tô vivenciando, olha que gostoso, comer um lanche com a minha namorada, com a minha mãe, comprar as minhas coisas, vai fazer tanto tempo isso e tal. Passa 15 dias. Ah, porque lá não dá, porque o fulano não gosta de mim, porque eu pego muito rápido, eu faço e aconteço, mas no entanto, o fulano, que é o líder do setor, daquela expedição, daquela loja, sei lá, ele não faz nada. Ele não entende nada e ganha muito mais do que eu. Sempre aquela necessidade de pular etapas.
como que é as relações dos adictos? Eles não conhecem, eles não flertam, eles não namoram. Conheceu, né, se bobear no mesmo episódio que conhece, já tem uma, né, uma relação mais íntima com a pessoa, entendeu? E já está planejando em morar junto, em dividir as contas, e, né? Oi, calma, né? É uma carência Já muito criam grande. um E ideal todo também, né? Tudo é um ideal. Eles criam que o mundo vai ser maravilhoso, que tudo vai dar certo. Então vai para o trabalho, né? aí é aquele boom, né? Nossa, consegui um emprego, minha família está feliz, eu estou feliz. Passa ali em média de 15 dias mesmo. Primeiro, começam a ter dificuldade com a rotina também. Na primeira semana acorda, tudo pontual, vai para o serviço, chega, bate ponto, sai, respeita o chefe, fazem de tudo. Mas depois passa um pouco, já começa a ter aqueles, já começa a relaxar. Aí chega atrasado, aí se falta no serviço, coloca a culpa no serviço. É porque colocaram muita coisa em mim, é porque me falaram isso, é porque a minha família cobra demais. Atestado. Acho que você foi muito feliz. Nossa, atestado é o que mais enche. E de tudo, Meu, de dentista, é de todos da área da saúde, enche. Que a pessoa, ela quer dar um motivo. E a pessoa se faz de doente mesmo. Muitas vezes, até de um modo que não dá para perceber, às vezes a pessoa mascara muito bem, ela não percebe o processo de muitas vezes de recaída que ela está entrando, então ela começa a criar um ideal, nossa, tá todo mundo me fazendo mal, preciso procurar uma outra coisa que aí vai me fazer bem, aí eu vou me sentir tranquilizado, porque eles têm o ideal de que algo vai completar eles. Só que esse algo, dificilmente você vê a pessoa falando, não, eu sendo bom, isso vai me completar. Não, eu sendo uma pessoa mais virtuosa em alguma área da minha vida, isso me completa. Não, é sempre o outro que tem uma certa necessidade de me completar. E isso me faz feliz. O outro tem que me completar, né? Não, é sempre os outros estão me Sim. devendo. E os outros têm que me dar coisas onde eu consigo me sobreviver. Numa posição até que a gente pode pensar numa questão de vítima. Né? Os outros me fizeram mal, eu uso isso, uso aquilo por conta de tal coisa. E vira um retorno, né? A pessoa fica repetindo os mesmos atos e entrando no mesmo sistema de recaída. Se sente mal por um tempo, aí vem o mal-estar, vem insatisfação, acha outra coisa, fica satisfeito por um tempo, daqui a pouco cria uma insatisfação, volta, aí vem o processo de recaída, e a recaída nem sempre é o uso de drogas. Acredito que dá para você falar um pouco mais em questão comportamental também. Sim, vamos lá. Uma coisa assim que fica claro é que, pelo fato do uso abusivo de qualquer tipo de substância funcionar como uma esquiva, então, determinadas situações que uma pessoa assim, em temperatura e pressão natural, seria útil para a maturação, o não, a frustração, né? A arte de engolir sapo, né? Eu costumo dizer assim, é bem-vindo à vida adulta, meu amigo. É isso que a sociedade espera de você, meu querido, né? Essas situações acabam não acontecendo. E agora eles vão ter que fazer, vamos dizer assim, um supletivo emocional para se portar como, né? É muito curioso isso. Adicto assim, pode ter 40, 50 anos, numa confraternização e tal, ele tá de bermuda, tactel, ele tá de boné, ele tá se vestido como um adolescente. Pegou essa visão? Você observou isso? É interessante, porque assim, os conflitos dele lá atrás, muito do que ele se esquivou, então assim, ele tem medo do eu dele, do eu real. Tanto é que quando eu falei assim, ele se apaixona e desapaixona com a mesma velocidade,
é justamente por quê? Porque ele tem medo de rejeição, então ele rejeita antes. Na grande maioria, a pessoa tem tanto medo de ser rejeitado, né, que ele rejeita antes. Uma oportunidade, não, melhor não, deixa quieto, eu gosto de trabalhar aberto, eu não gosto de trabalhar fechado numa empresa, coisas assim, né? Uma outra característica interessante, quando a gente começa a observar essas questões, são alguns personagens, né, que a pessoa acaba usando e ela tem dificuldade. Chega num ponto que ela usou tantos personagens durante o uso abusivo de drogas que ela não sabe quem ela é realmente. Isso é um ponto muito interessante, né? Que exige muita habilidade do profissional nas sessões, na equipe dentro de uma instituição, tá? Porque, assim, veja bem, começamos a falar semana passada e vamos dando continuação. Filósofo do bar, né? O artista no farol, né? O coitadinho, né? O valentão dentro de casa, né? O cara que faz e que acontece, que entende de tudo no trabalho, percebe? Dentro da igreja, adicto em igreja é uma beleza, você já observou? Começou ontem, se bobear, amanhã ele já quer ser o obreiro, ele quer ser o pastor auxiliar, ele quer ser né, Pastor. o acólito, ele quer ser tudo, entendeu? Ele sabe tudo, né? Mas na realidade, quem precisa de recuperação, quem precisa de tratamento, quem precisa de ajuda, não é os personagens, é o eu real. Na realidade, é aquilo ali, é só, vamos dizer assim, a maquiagem da coisa, desse medo de rejeição, percebe? Então, essa busca, né, com o meu eu, é muito difícil. Vou dar um exemplo. Um paciente adicto no consultório, nem todo profissional gosta de trabalhar com. Você sabe muito bem disso, né? Nem todo psicólogo gosta de trabalhar. Porque, assim, além de ser um desafio, eles têm muita resistência em confiar. Então, você construir um vínculo de confiança, começa por aí. Eles têm um eu muito sensível. Então, conforme esse movimento terapêutico, se você não calibrar o movimento do indivíduo e forçar um pouquinho a mais, ele se sente atacado, né? Aí a culpa é do psicólogo, aí eles não voltam, não é? E muitas vezes esse personagem, né, que tá tudo muito bem, tá tudo muito da hora e tal, tá camuflando o eu real, percebe? Então aí do nada a pessoa recaiu. Né? No consultório muitas vezes E acontece isso. Você aparentemente está estava fazendo tudo bem. tratamento, tá tudo bem. Não, na realidade não. Eu costumo usar assim cada paciente eu acabo usando um linguajar próprio do indivíduo, é claro. Né? Você vai trabalhar aquilo que o paciente põe na mesa, né? Então, as senhorinhas, a gente dá referências mais, né? As pessoas que são mais ligadas a esportes, mesmo assim, adolescentes, a gente acaba usando, né, referências do universo da pessoa, né? E assim por diante. É uma pessoa assim, que é mais religiosa, a gente acaba usando elementos da religião da pessoa. O adicto, eu uso as expressões comuns deles. Então, muitas vezes, quando eles começam a falar, eu falo assim, meu amigo, eu tenho duas bolas e nenhuma de cristal, meu cara. Eu não consigo adivinhar se você não pôr para fora, cara. Essa é a questão. Né? Se tá fingindo que tá tudo bem, eu finge que acredito, tá tudo certo. Né? Então, assim, saber o ponto para você conduzir exige muita habilidade do profissional, tá? Ah, meu paciente recaiu, o meu marido recaiu, a minha filha, eu recaí. A culpa é de quem? Ah, como diz o Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Eu posso pôr no Ismael, eu posso pôr no Caio, eu posso pôr no pastor, eu posso pôr no capeta, eu posso pôr em Deus, eu posso pôr em quem eu quiser. Né? Essa é a questão. Mas ninguém é responsável. Né? E você sabe que muitas famílias sofrem demais. Eu trabalho com muitas famílias. Né? Aquela coisa, onde eu errei? Onde
eu errei. E na realidade, não tem. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Né? E se a vida tem um sentido, existe um porquê de você estar vivenciando tudo isso. Né? É semelhante, por exemplo, aquele cara que é medalhista paralímpico. Antes do acidente, antes dele perder a mobilidade das pernas, ele tinha uma vida comum. Precisou do acidente para ele se reinventar, ressignificar e hoje levantar a bandeira lá no pódio paralímpico. Percebe? Né? Às vezes a gente não sabe, a gente precisa descobrir esse sentido. Né? Isso é fantástico. Comentar mais alguma coisa? O pessoal está meio tímido aqui, ninguém pergunta nada, tá? O pessoal tá bem verdade. Lembrando devagarzinho aqui. para o Então, pessoal pessoal, que, se quiser mandar perguntas também, ou alguma questão que vocês tenham, pode mandar, que aí a gente vai procurar responder da melhor forma possível. E eu vejo esse processo, Caio, com as famílias acontecendo, porque gera um sofrimento muito grande para a família, porque a família quer ter a pessoa no controle. E a droga já é totalmente fora do controle. Porque quando a pessoa usa, ela se desorganiza por completo e acaba desorganizando todo o núcleo que a pessoa está envolvida também. Então a família sofre, o relacionamento sofre, e quando o sofrimento aumenta, mais a pressão vem da família de tentar controlar. Então vem algo muito punitivo, né? Muitas vezes até acusativo. A pessoa, olha, você errou, você fez isso, fez aquilo, você não devia ter feito, de novo, a mesma coisa. E aquilo vai gerando como se fosse uma doença num determinado núcleo, e todo mundo vai sofrendo, e a pressão vai sobre o indivíduo. E o indivíduo acaba se perdendo mais uma vez, porque tudo acaba se tornando uma certa motivação para o erro, uma motivação para continuar usando, falar, já que a minha família não gosta de mim, já que ninguém me dá o valor, já que ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sabe o que eu passo, né? A vontade, o desejo, os pensamentos ali que estão na cabeça da pessoa são muito compulsivos. E a pessoa, muitas vezes, se fica sem o tratamento, a compulsão aparece e a pessoa não se dá conta. E vai só piorando até chegar ali aqueles gatilhos, né? A pessoa vai tendo um após o outro, até que chega um momento onde a pessoa acaba fazendo uso mesmo. E é interessante de pensar sobre a família, porque a família ela é uma das que mais precisam do tratamento também. Uma família engajada sim, em conhecer a respeito sobre a adicção, de compreender o que acontece com o indivíduo, acaba tendo mais possibilidades e mais capacidades para poder lidar com ele. E ele, por sua vez, se sente mais acolhido também. sim. Eu costumo dizer, Ismael, que assim, a doença, né, da adicção, no caso da dependência química, ela não é contagiosa, ela é contagiante. Vou explicar. As pessoas que orbitam o adicto dependente acabam se tornando refém, até mesmo de um terrorismo psicológico feito pelo usuário. Porque ele quer dinheiro, ele quer mais, sempre mais. Né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ver situações assim da pessoa, eu tenho medo de sair de casa, que quando voltar, eu não sei se as minhas coisas vão estar lá. Putz, isso é a coisa mais comum do mundo. Então, imagina só a pressão. Em algumas situações, principalmente de casais, onde, por exemplo, o marido é o usuário, né? Existem os casos que a mulher é usuária e tal, mas geralmente, na grande maioria, quando a mulher é a usuária, o cara abandona. Eu não sei se for um nível de codependência muito alto. São raros, mas acontece, tá? Mas geralmente, quando é o marido, muitas vezes acaba passando de todos os limites. O perigoso, muitas vezes, é o seguinte: você sai do olho do furacão. E muitas vezes acaba, na boa intenção, acaba, por exemplo, uma pessoa religiosa ou na igreja que a pessoa acaba indo, falando, não, Deus tem um projeto na sua vida e tal, tal, tal. Tudo bem, concordo.
Mas só toma cuidado. Antes de você bater na porta do céu, vamos sair do inferno. Você pode estar empurrando para uma situação extrema, colocando ela em risco de vida. Isso é fato. Tá? E isso é fato. Né? A questão de drogas e álcool é um dos principais sinalizadores para violência doméstica e etc. Tá? Feminicídio e blá, 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 blá. Tá, vamos lá. Então, assim, a família, primeira orientação que eu sempre faço para as famílias, procurem grupos de mútua ajuda ou um profissional para fazer terapia. Tá? Existem inúmeros grupos de mútua ajuda, tá? Que são fantásticos. Por exemplo, Amor Exigente, Naranon, Alanon, no caso de álcool, né, que surgiu com eles. Tem as pastorais da sobriedade, também familiares. Os neuróticos anônimos, que fala, basicamente tem várias questões, desde depressão, ideação suicida, como codependência e dependência emocional. Fantástico, né? O CODA, Codependentes Emocionais Anônimos. Né? Então, assim, procurem ajuda, porque enquanto muitas vezes, olha que interessante, o adicto dependente, quando ele está naquela loucura, todos os argumentos acabam fazendo sentido, só na cabeça dele. E os dependentes, as pessoas que orbitam, estão tão envolvidas que elas começam a acreditar naquela loucura. Né? Tem uma expressão que o Freud usou, né? Se bem que o Freud não parafraseou, que a frase é de Santo Agostinho. Quia... como que é? Quia... Putz, não é assim? É tão absurdo que eu acredito. É tão absurdo que eu acredito. A história é tão bizarra que a pessoa acaba acreditando. E a questão, muitas vezes, vamos imaginar o seguinte: a pessoa acaba se anulando para viver as loucuras da pessoa. Tudo bem. Ela se frustra porque, eu não consigo modificar o outro. E dois, quem cuida do cuidador? Enquanto eu me anulo, coisa mais comum, Ismael, casamentos ir para o espaço. Por exemplo, da mãe ficar atrás do filho, que é o usuário, e o cara, tipo, viu, tudo bem, mas e eu? É importante falar dessa anulação. Os outros filhos, né? A pessoa se anula, e é tão interessante que o filho vai internado. A família começa a sentir abstinência. A família começa a sentir abstinência, porque não tem o adicto de estimação para perder as noites de sono, para correr atrás, será que está bem? Ah, eu tenho que pegar o carro, ir lá na biqueira, tal, vou ter que ir atrás do bar, né? E fica, aí liga na instituição para falar com algum responsável, tá tudo bem, ele comeu, ele dormiu, não sei o que tem, não sei o que lá. Calma, mãe, calma, bem, tá bem, aproveita. Vai dançar com o velho, vai, né? Vai namorar, né? E às vezes o que acontece? Dependente emocional acaba adotando outro miserável de estimação para salvar, para cuidar, para converter. Reparou? Né? Que a relação está adoecida já. Então ela está replicando essa relação nas outras áreas. Então, assim, é importante, gente. Às vezes a gente acaba adoecendo e não percebe. Né? Eu... Tá quase no... Quanto Nossa, tempo tem de live? Nem reparei, porque voltamos e saímos. Ver aqui. Fique em paz, Não, relaxa. Vamos na sequência. Que é eu também não sei onde ver aqui, então vamos prosseguindo. Relaxa. Vai chegar uma hora que a live vai parar e fica em paz. Eu já vi inúmeros casos dessa anulação, da pessoa estar institucionalizada ali e a mãe ligar todos os dias. E dias ligar 2 vezes, 3 vezes para ver se o filho está bem. Acaba sendo uma dependência emocional muito forte. Inclusive de famílias indo viajar e não falar para a pessoa que está viajando. E outras nem viajar justamente porque a pessoa ela está ali, não quer viajar, não quer viver a vida dela, porque senão o outro vai se sentir mal.
E acaba entrando num processo de facilitação. Nossa, então eu dou para a pessoa para ver se ela se sente bem, para ver se ela não vai usar drogas. Então eu facilito. Se quiser o dinheiro, eu dou. Nossa, veio da internação, então vamos fazer de tudo para ele. Mas fica naquela simbiose. Porque o processo que eu vejo é mais ou menos assim: a pessoa cria uma simbiose com a droga, aquilo afeta o núcleo dela, o núcleo acaba criando uma simbiose com o sujeito, então um fica dependente do outro. Então, se o outro ele está bem, acaba perdendo o sentido para a família. Poxa, ele está vivendo a vida dele, está criando uma certa responsabilidade e a família acaba ficando adoecida. Porque é como você disse, a pessoa fica viciada, por exemplo, e nos problemas que está esperando, parece que fica esperando os problemas. Nossa, quando é que vai recair? Se a pessoa. Tá sempre né? Muitos casos mesmo eu vi, e é uma fala muito presente neles. Você não pode estar resfriado para a família. Você não pode se apresentar resfriado, que a família vai te acusar que você está usando droga. Sim, a gente tem que lembrar também assim que às vezes é meses e anos convivendo com o contexto. Então, acaba acionando toda aquela carga negativa experienciada. Isso é fato. Né? Então, não é. Em alguns casos, a família acaba até sabotando. Eu sempre costumava dizer assim, quando fazia reuniões presenciais com familiares, na época das instituições, o kit recaída é simples: telefoninho, uma camiseta bonita, entendeu? Um carrinho na mão, um tênis. Na época era o Nike Shox, o tênis do momento. Acho que nem sei se entendo de tênis, tampouco de qual que é a marca do momento hoje. Mas a questão é o seguinte: tem que fazer por onde? Tem que construir a própria, né? A recuperação, ela tem que ser uma coisa buscada constantemente, experienciada, né? Então, assim, eu sempre orientava dar continuação ao tratamento. Se sai de uma instituição fazendo uso de medicação, dê continuação com o médico psiquiatra da sua cidade, do CAP, sei lá, né? E continue fazendo acompanhamento psicológico. Mas é importantíssimo buscar grupos de apoio, como o NA, como o AA, como outros tantos que tem por aí, né? Porque nesses ambientes ele vai construir experiências, ouvir histórias, né? Não tem como os pais, né, ficarem de babá 24 horas, que não vai rolar. Né? Outra coisa, por exemplo, vai dar vontade de usar. Fato. Agora vamos imaginar a situação. Imagina só o filho virando para a mãe e falar: nossa, mãe, pô, eu tô com vontade de usar. Bom, acionou aquele gatilho, tudo que ela vivenciou. Eu falo: nossa, meu Deus Já do céu, era. chama o pastor. Vamos, corrente, calma. Mas faz parte. Então, esses grupos de mútua ajuda, como o AA, como o NA, eles têm umas ferramentas onde eles compartilham experiências e se mantêm sobriedade. Essa é a questão. Né? Estamos quase indo para o final da live. Falei que ia dar algumas dicas, né, de prevenção. Tá? Acompanha comigo, Ismael. Uma das características dos adictos dependentes justamente é a inabilidade do não. Entendeu? Mães, pais, aprendam a trabalhar o não com seus filhos. O não educa. Quem tem cachorrinho, quem tem pet, sabe que não educa, tá? Ah, mas o meu filho é lindo, maravilhoso, bonito, cheiroso, inteligente. Preparem eles para a vida real. Só isso não basta. Vou repetir. Meu filho é lindo, maravilhoso, bonito, cheiroso, inteligente. Mãe, pai, só isso não basta. Ah, mas eu sou da família tal. Foda-se, a vida real é um trator, uma bigorna. Põe o pezinho no chão, você vai ver, ele vai arrancar fora. Essa é a questão. Né? A pessoa né, pelos seus valores, não pelo que ela tem na conta bancária ou pela marca do carro. Essa é a questão. Né? Uma outra característica, orgulho do indivíduo. O adicto é extremamente orgulhoso. Tão orgulhoso que
Se ele não for humilde, ele é humilhado pelo orgulho. O pedido de ajuda é o primeiro passo, né? Aprender os filhos essa questão de compartilhar e a questão de eu não tenho todas as respostas, todas as minhas relações é uma oportunidade de eu vivenciar e aprender coisas novas, seja com a minha avó, uma receita de bolinho de chuva, com o meu professor, com o meu empregador, com o meu patrão, com o meu chefe de setor. Tá? Então, a questão do não, a questão de enfrentar a vida como ela é. Né? O adicto tem muita dificuldade em enfrentar a vida como ela é. Né? E principalmente, ser humilde, aprender com os mais velhos, aprender a ouvir, compartilhar as coisas, compartilhar os momentos. Né? Porque esse funcionamento, né, egocêntrico é muito típico numa criança de 5 anos, de 6 anos. Mas um adulto é meio feio, né, Ismael? Não é assim? Então, assim, esse movimento, que eu estou falando para os pais vivenciar de uma forma natural nesse processo, entendeu? É basicamente um movimento terapêutico que um psicólogo vai fazer com as ferramentas, com os conhecimentos, com a literatura, com o manejo no consultório. Né? É mais fácil fazer quando criança, já estou dando a dica, tá? Tem uma coisa que o Jordan Peterson que ele fala que existe dois lados. No livro 12 Regras para a Vida, ele vai falar sobre a ordem e o caos. A ordem, se a gente quer ter uma ordem na nossa vida, primeiro a gente tem que organizar as coisas mais simples. Desde arrumar a nossa cama, nosso guarda-roupa, e ir assumindo determinadas responsabilidades. Então, quando eu começo a assumir as responsabilidades, eu fico um pouco mais humilde. Ou seja, eu quebro aquele orgulho, onde eu coloco sempre a culpa no outro, o outro me fez isso, por isso que eu reagi dessa forma. Não, eu assumo a responsabilidade para mim e vejo o que é possível fazer para melhora, onde que eu posso me desenvolver. E arrumando essas coisas, você chega a uma certa ordem. E por outro lado, vem o caos, né? A gente tem um caos dentro da gente que se a gente não toma cuidado, ele desanda. As coisas não vão sempre muito bem, né? Aí, só que o caos ele começa com uma certa desorganização, com uma certa desordem no comportamento, com um certo relaxo, a pessoa vai assumindo outras posturas, eventos que muitas vezes ia e deixa de ir, responsabilidades que antes ele assumia e deixa de assumir. Então são pequenos fragmentos que a pessoa vai deixando para a desordem, aquela desordem vai tomando forma até chega um momento onde a pessoa ela tem essa recaída, justamente porque ela desorganizou todo o quadro, onde ela ali construiu de alguma forma, e aquilo acabou dando mais voz, né, ao retorno à recaída. A pessoa ficou naquele ciclo novamente. Então, uma questão muito importante para a gente pensar é se a gente quer a nossa vida organizada, a gente primeiro tem que ir assumindo as responsabilidades, começando do lugar mais íntimo que a gente tem. Ou seja, que é a nossa cama, coisa simples, é o nosso relacionamento, é a nossa posição diante da família, é as minhas finanças, por exemplo. Uma coisa que, aí deixa para outra conversa, uma coisa que o adicto tem muita dificuldade é de lidar com dinheiro. É muito difícil, eles têm um gasto compulsivo também. Então, não assumem a responsabilidade, acham que a família tem que dar mais, tem que sempre o que o outro deve algo para eles e que eles têm. Uma extensão dele, né? Todo mundo é uma É, extensão dele. Né? Mas eu vou dar um exemplo. Quando eu falei assim da conceito de humildade, vamos melhorar então, porque muitas vezes a gente acaba flertando com uma postura mais vitimista, mais pacífica, né? E recuperação, se você tiver uma postura pacífica, vamos lá, porque é uma luta interior muito grande, né? Humildade. Qual é a definição de humildade quando eu trabalho com os adictos? O meu real tamanho. Eu não sou 100%
100% bom, mas eu também não sou 100% ruim, né? Eu sou bom em determinadas coisas. Não sou o melhor, mas eu sou bom suficientemente para me dar bem. Eu não preciso ser o melhor. Eu não preciso ser o mais bonito. Eu não preciso ser o mais forte, né? E o legal é o seguinte, olha que interessante. Reparou que nesses grupos de mútua ajuda, independente do sobrenome, da profissão do indivíduo, o cara é simplesmente mais um. Fulano de tal, mais um alcoólico em recuperação. Fulano de tal, eu sou o Joãozinho, mais um adicto em recuperação, limpo há tantos anos, tantos meses, tantos dias. Percebe? Então não importa isso. Importa o que eu realmente vou fazer em relação às minhas dificuldades. Só. Eu sou bom em algumas áreas, tenho dificuldade em outras que precisa ser trabalhado, né, que eu preciso pedir ajuda, percebe? Então, assim, esse redescobrir, lembra que eu comentei que é um movimento nessa busca frenética, lá da primeira vez que a pessoa usou droga até o presente momento, no caso, uma instituição, ou no consultório, ou, enfim, no grupo de muita ajuda, ela está tão em busca de algo, quando ela olha para trás, ela está tão perdida que ela não sabe nem quem ela é. Então, esse processo de redefinir novamente quem eu sou, no que eu acredito realmente, e não naquilo que está me sabotando, né? Quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. Para mim começar a ver também, lá na frente, quando a gente for fazer, por exemplo, dar uma olhadinha nos 12 passos, a pessoa só vai admitir quem ela é no quarto passo, quinto, para ser mais exato. E quando ela fala de reparações aos danos causados, nós estamos falando do nono passo. Enquanto isso, admitir a impotência, admitir que existe uma forma diferente, e o segredo é pedir ajuda, e o terceiro passo é confiar e acreditar que as coisas vão melhorar, que eu preciso, né, fazer a minha parte, que existe uma força, Deus, as pessoas que amam de mim, que estão cuidando de mim e querem meu bem. Olha que interessante. Então, eu só vou descobrir quem eu sou, na realidade, quando eu primeiro aceitar onde está me sabotando, que a minha doença, a minha compulsão é maior do que eu, o que realmente eu acredito, não naquelas crenças inconscientes que me sabotam, entendeu? Para depois eu admitir quem eu sou. Olha que loucura. Admitindo quem eu sou, eu vou ver minhas qualidades, que eu vou ver os meus defeitos, e aí depois que eu vou ver onde eu tenho que reparar. Eu não tenho estrutura nenhuma no início de sair fazendo reparações. Eu não tenho. Né? Eu costumo dizer assim que a vantagem de ter perdido tudo é o que vier lucro. Todas as oportunidades são, vamos dizer assim, uma oportunidade de exercer a gratidão. Percebe? Então, assim, esse ressignificar, encontrar novamente o sentido da vida, o sentido nas coisas, né? Não necessariamente tem a ver com prazer, meu querido. Bem-vindo à vida adulta novamente, né? Porque Pare e pense, Ismael. Suponhamos que você é um pai de família, 3 filhos, etc. Tem várias contas, entendeu? Mas quando você chega num dia de trabalho que você recebeu, você conseguiu pelo aplicativo pagar algumas contas, por mais cansado, destruído que você esteja numa quarta-feira de cinzas, eu falo assim, nossa, valeu a pena, né? E aí a sua filha pequena vem com um desenho e fala, olha papai, que legal, tem prazer em alguma coisa disso? Não, não tem prazer nenhum, isso eu garanto para você, mas tem uma satisfação de falar assim, nossa, que gostoso, né? Que legal, que loucura é não usar drogas. Não, eu não ia ver isso, cara. Né? Então, assim, tem coisas que não necessariamente nós funcionamos à base do prazer. Não. Né? Então, eu acho que deu um bom. Silvestre, seja bem-vinda. Miguel. É bem interessante isso. E muito complexo também. Muito. Casos e casos. Né? Eu acredito que vai estar encerrando daqui a pouquinho, mas vale a pena reforçar essa questão da própria recuperação da pessoa. Porque
a recuperação ela não é fácil, ela vive, né, é uma coisa que você vive diariamente lutando ali para a sua recuperação. É uma coisa que precisa muito de tratamento psicológico, né, o tratamento médico especializado, precisa dos grupos de ajuda, tanto para a família quanto para o sujeito. Então, é importante que a gente fique atento a isso, justamente porque as pessoas elas estão buscando de alguma forma orientação, né, uma informação para que elas prossigam com a vida de uma maneira com mais qualidade, onde a recuperação ela está sendo realmente contemplada. Perfeito. Não é fácil. Se fosse fácil, ia ter graça e todo Pois mundo é. ia fazer. Aí estaria. Não é assim? Então, e outras vezes a pessoa acaba escolhendo uma só, né? Ah, vou tentar pela igreja, vou tentar pelo médico, vou tentar pela internação, vou tentar com um psicólogo. Meu, usa tudo, toda a artilharia, meu amigo. Aviação, cavalaria, usa tudo, tudo que tiver a seu alcance. Não, usa o CAPS, usa o que tiver a seu alcance. Quer procurar ajuda espiritual na igreja? Ótimo. Com o pastor, com o padre, com o rabino, no seu centro espírita, não importa. Mas não desista. Essa é a questão. Né? Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, galera. É um sinal que eu não vou desistir de jeito nenhum. Perfeito. Né? Não é vergonha nenhuma. Tá? Meu amigo, foi um prazer novamente fazer esse bate-papo, cara. Vamos combinar qualquer hora, fazer no seu Instagram e a gente vai Vamos, revezando, vamos né? sim. Combinado. Perfeito? A Fica gente com vai se Deus, meu amigo. falando. Boa semana a todos. Perfeito, meu amigo. Fiquem bem, né? Boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.